As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área alimentícia no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da gastronomia brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Carlos Eduardo Silva, e eu trabalho como garçom há 14 anos no restaurante Bela Vista, um estabelecimento tradicional localizado no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Durante toda a minha carreira no atendimento, desenvolvi habilidades excepcionais para lidar com os mais diversos tipos de clientes, desde executivos exigentes até turistas curiosos, sempre mantendo o profissionalismo e cordialidade que fizeram do Bela Vista um dos restaurantes mais bem avaliados da região central da cidade. O Bela Vista é um restaurante familiar que funciona há mais de 40 anos, no mesmo endereço da Rua Augusta. Foi fundado pela família Rossi, imigrantes italianos da segunda geração que transformaram uma pequena cantina de bairro num dos estabelecimentos gastronômicos mais respeitados do centro de São Paulo. O restaurante mantém decoração clássica, com mesas de madeira maciça, cadeiras estofadas em couro, paredes decoradas com fotografias antigas da Itália e um ambiente acolhedor que atrai tanto clientes habituais quanto visitantes ocasionais. Quando comecei a trabalhar no Bela Vista, fui imediatamente impressionado pela organização impecável do estabelecimento e pela qualidade excepcional do atendimento. A equipe era composta por garçons experientes que conheciam profundamente o cardápio, tinham relacionamentos próximos com clientes regulares e mantinham padrões de serviço que rivalizavam com restaurantes muito mais caros. O ambiente de trabalho era profissional, mas familiar, com colegas que se ajudavam mutuamente e gerência que valorizava dedicação e competência. Durante meus primeiros anos no restaurante, aprendi rapidamente as rotinas de atendimento, memorizei detalhadamente todos os pratos do cardápio, desenvolvi técnicas para lidar com diferentes perfis de clientes e me tornei um dos garçons mais solicitados pelos frequentadores habituais. Minha especialidade era atender mesas de executivos durante almoços de negócios, onde a discrição, eficiência e conhecimento sobre vinhos eram fundamentais para o sucesso do atendimento. O layout do Bela Vista é distribuído em 2 salões principais. O salão da frente, com vista para a Rua Augusta, que comporta 12 mesas numeradas de 1 a 12, e o salão dos fundos, mais reservado e elegante, com 8 mesas numeradas de 13 a 20. As mesas do salão da frente são preferenciais para almoços casuais e clientes que gostam de observar o movimento da rua, enquanto as mesas dos fundos são reservadas para jantares românticos, reuniões importantes e clientes que buscam mais privacidade. Durante meus primeiros 10 anos trabalhando no Bela Vista, desenvolvi preferências claras sobre quais mesas atender. As mesas do salão da frente eram mais dinâmicas e ofereciam gorjetas mais generosas devido ao volume maior de clientes, mas as mesas dos fundos proporcionavam atendimentos mais sofisticados e relacionamentos mais duradouros com clientes frequentes. Alternar entre os 2 ambientes me permitia diversificar experiências e maximizar rendimentos. Mas havia uma mesa específica que todos os garçons do Bela Vista evitavam sistematicamente: a mesa 13. Localizada no canto mais afastado do salão dos fundos, próxima à entrada da cozinha, e parcialmente escondida por uma coluna decorativa, a mesa 13 tinha uma atmosfera peculiar que criava desconforto tanto em funcionários quanto em clientes. Era uma mesa para 4 pessoas, com acabamento idêntico às outras, mas que de alguma forma parecia diferente das demais. Inicialmente, atribuía a estranheza em relação à mesa 13 às superstições comuns relacionadas ao número. Muitos estabelecimentos evitam usar o número 13 em quartos de hotel, andares de prédios ou mesas de restaurante, devido a crenças populares sobre azar. Pensei que os garçons mais antigos haviam desenvolvido uma aversão cultural àquela mesa e que eventualmente eu conseguiria superar qualquer preconceito irracional. Mas gradualmente comecei a perceber que havia aspectos genuinamente estranhos relacionados à mesa 13 que iam muito além de superstições. Os clientes que se sentavam naquela mesa apresentavam comportamentos incomuns, pediam pratos de formas não convencionais
Tinham conversas que pareciam desconectadas da realidade e invariavelmente criavam situações desconfortáveis durante o atendimento. O padrão mais perturbador era que clientes atendidos na mesa 13 nunca retornavam ao restaurante. Em 14 anos trabalhando no Bela Vista, eu não conseguia lembrar de nenhuma pessoa que tivesse almoçado ou jantado na mesa 13 e depois voltado para uma segunda visita. Era estatisticamente impossível, considerando que muitos outros clientes do restaurante eram frequentadores assíduos há décadas. Por volta do meu 3º ano no Bela Vista, resolvi confrontar essa situação diretamente. Decidi solicitar especificamente para atender a mesa 13 sempre que ela fosse ocupada, determinado a entender o que tornava aquela mesa tão especial e por que criava experiências tão diferentes das outras mesas do restaurante. Minha primeira experiência atendendo a mesa 13 foi numa quinta-feira à noite, quando um casal de meia-idade foi direcionado para aquela mesa pela hostess. À primeira vista, eram clientes completamente normais. Ele vestindo terno social escuro, ela usando um vestido elegante e joias discretas. Pareciam ser profissionais bem-sucedidos, saindo para um jantar tranquilo num restaurante tradicional. Mas assim que se sentaram na mesa 13, algo mudou drasticamente no comportamento do casal. O homem, que havia conversado normalmente com a hostess durante o processo de acomodação, começou a falar em sussurros inaudíveis. A mulher, que inicialmente parecia animada com a perspectiva do jantar, assumiu uma expressão distante e melancólica, como se estivesse lembrando de algo profundamente triste. Quando me aproximei para oferecer água e apresentar o cardápio, o casal não demonstrou nenhuma reação à minha presença. Continuaram sussurrando entre si, ignorando completamente minha tentativa de iniciar o atendimento. Esperei alguns minutos pensando que talvez estivessem tendo uma conversa importante que não deveria ser interrompida, mas o comportamento persistiu por mais de 15 minutos. Finalmente, a mulher levantou os olhos e me fitou com uma expressão que me deixou profundamente desconfortável. Não era hostilidade ou impaciência pela demora no atendimento. Era uma tristeza tão profunda e genuína que parecia estar carregada de anos de sofrimento. Era como se ela estivesse me olhando através de lágrimas invisíveis, comunicando uma dor que eu não conseguia compreender. Quando perguntei se gostariam de começar com alguma bebida, o homem respondeu com uma voz monotonamente baixa: "Tragam o que costumavam servir aqui." Perguntei especificamente que tipo de bebida ele gostaria, mas ele repetiu exatamente a mesma frase, com o mesmo tom de voz, como se fosse uma gravação sendo reproduzida. A mulher então disse algo que me deixou completamente confuso. "Ele não entende que não estamos mais naquele tempo." Quando perguntei a que período ela estava se referindo, ela olhou para mim com surpresa genuína, como se eu tivesse feito uma pergunta absurda. "Você não sabe quando estamos?" Ela respondeu, parecendo genuinamente perplexa com minha ignorância. Tentei explicar que estávamos no Bela Vista numa quinta-feira de setembro, mas a resposta da mulher foi ainda mais desconcertante. "Setembro de que ano?" Quando respondi que estávamos em 2023, ela e o homem se entreolharam com expressões de confusão total, como se eu tivesse mencionado uma data do futuro distante. A situação se tornou tão estranha que decidi buscar ajuda do gerente. Expliquei que havia um casal na mesa 13 que parecia estar confuso sobre localização temporal e que não conseguia proceder com o atendimento normal. O gerente, Sr. Antônio Rossi, filho do fundador do restaurante, me acompanhou até a mesa para avaliar a situação pessoalmente. Quando chegamos à mesa 13, ela estava completamente vazia. As cadeiras estavam posicionadas corretamente. Não havia pratos ou copos indicando que alguém tivesse se sentado ali, e não havia nenhum sinal de que o casal estivesse presente no restaurante. Verificamos o banheiro, a área de espera, até mesmo a rua em frente ao estabelecimento, mas não encontramos nenhum vestígio das pessoas que eu havia estado tentando atender apenas 5 minutos antes. Sr. Antônio me assegurou que não havia problema com meu atendimento e que talvez eu tivesse me confundido sobre qual mesa estava sendo ocupada, mas eu tinha certeza absoluta de ter passado mais de 20 minutos tentando atender especificamente o casal da mesa 13. Havia detalhes específicos sobre sua aparência, suas roupas, suas expressões faciais que eu conseguia lembrar claramente. Essa primeira experiência com a mesa 13 me deixou profundamente intrigado e determinado a entender o que estava acontecendo. Durante as semanas seguintes,
Passei a observar cuidadosamente sempre que clientes eram direcionados para aquela mesa, documentando mentalmente comportamentos, conversas e resultados dos atendimentos. O padrão que emergiu dessa observação sistemática era consistente e perturbador. Clientes que se sentavam na mesa 13 invariavelmente apresentavam comportamentos anômalos. Conversas sobre períodos temporais incorretos, pedidos de pratos que não existiam no cardápio, referências a pessoas e lugares que não faziam sentido no contexto do restaurante. Mais estranha ainda era a frequência com que clientes da mesa 13 simplesmente desapareciam durante o atendimento. Não era questão de saírem discretamente para o banheiro ou se dirigirem ao bar. Era literalmente desaparecer da mesa sem deixar rastros, como se nunca tivessem estado ali. Outros garçons confirmavam não ter visto ninguém deixando o restaurante. A hostess não tinha registro de clientes cancelando mesas, e não havia explicação lógica para esses desaparecimentos. Decidi investigar mais profundamente a história específica da mesa 13. Conversei com garçons mais antigos, funcionários da cozinha que trabalhavam no Bela Vista há décadas, e até mesmo com o senhor Giuseppe Rossi, o fundador nonagenário do restaurante, que ocasionalmente visitava o estabelecimento para verificar se as tradições familiares estavam sendo mantidas. As informações que coletei revelaram uma história complexa e perturbadora sobre aquela mesa específica. Segundo garçons veteranos, a mesa 13 sempre havia sido problemática, mesmo nos primeiros anos de funcionamento do restaurante. Clientes se queixavam de desconforto inexplicável, temperaturas anômalas, sensações de serem observados por presenças invisíveis. Mas a informação mais reveladora veio de Dona Maria Rossi, viúva do fundador e matriarca da família proprietária do restaurante. Ela me contou que a mesa 13 estava localizada exatamente sobre o local onde, décadas antes do Bela Vista ser construído, havia funcionado uma funerária tradicional do bairro. Durante mais de 50 anos, entre as décadas de 1920 e 1970, aquele endereço havia abrigado a Casa Funerária São José, um estabelecimento que prestava serviços para famílias da região central de São Paulo. O velório principal da funerária estava localizado precisamente onde agora ficava o Salão dos Fundos do Bela Vista, e a mesa 13 ocupava exatamente o espaço onde caixões eram posicionados durante cerimônias. Essa revelação histórica explicava muito sobre as estranhezas relacionadas à mesa 13. Se o local havia sido utilizado por décadas para cerimônias funerárias, era possível que mantivesse algum tipo de energia residual ou memória emocional que influenciava o comportamento de pessoas sensíveis a esse tipo de fenômeno. Dona Maria também me contou que a família havia considerado remover a mesa 13 em várias ocasiões ao longo dos anos, mas sempre decidia mantê-la por questões práticas de aproveitamento do espaço. O Salão dos Fundos ficaria desbalanceado sem aquela mesa, e a perda de 4 lugares reduziria significativamente a capacidade do restaurante durante períodos de alta demanda. Armado com essas informações históricas, retornei à minha investigação sobre os fenômenos da mesa 13 com uma perspectiva diferente. Em vez de tentar racionalizar os comportamentos estranhos dos clientes, comecei a observá-los como possíveis manifestações de influências energéticas ou psíquicas relacionadas ao passado do local. Durante os meses seguintes, documentei sistematicamente dezenas de atendimentos na mesa 13. Os padrões que emergiram eram consistentes e cada vez mais evidentes. Clientes frequentemente mencionavam a sensação de não estar sozinhos na mesa. Referiam-se a pessoas que pareciam estar presentes, mas que eu não conseguia ver, e demonstravam conhecimentos sobre a história do local que não deveriam possuir. Um caso particularmente marcante envolveu uma senhora idosa que almoçou sozinha na mesa 13 numa terça-feira tranquila. Durante todo o atendimento, ela conversou animadamente com alguém sentado na cadeira à sua frente, que estava visivelmente vazia. Respondia a perguntas, ria de comentários, até mesmo pedia desculpas quando interrompia a conversa para fazer pedidos. Quando perguntei curiosamente com quem ela estava conversando, a senhora me olhou com surpresa e disse: "Com meu marido, obviamente. Estamos celebrando nosso 50º aniversário de casamento." Quando observei que a cadeira à sua frente estava desocupada, ela insistiu que eu estava enganado e que seu marido estava claramente presente, comentando inclusive sobre a qualidade do atendimento. Mais tarde,
Quando a senhora estava finalizando o almoço, ela me chamou discretamente e sussurrou: "Meu marido quer que eu lhe diga que ele está muito satisfeito por finalmente ter conseguido retornar aqui. Ele passou muito tempo tentando voltar a este lugar." Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela pareceu confusa, como se não soubesse por que havia feito aquele comentário. Experiências como essa se tornaram rotineiras sempre que eu atendia à mesa 13. Clientes relatavam presenças invisíveis, conversavam com pessoas que eu não conseguia ver, demonstravam conhecimentos sobre eventos históricos relacionados ao local que não deveriam possuir. Era como se a mesa funcionasse como um portal temporal que permitia interações entre diferentes períodos da história daquele espaço. O aspecto mais perturbador desses fenômenos era que os clientes pareciam genuinamente inconscientes do que estava acontecendo. Não eram pessoas tentando criar situações dramáticas ou chamar atenção. Eram indivíduos normais que, ao se sentarem na mesa 13, começavam a interagir com realidades que eu não conseguia perceber. Decidi investigar se havia registros históricos específicos sobre a Casa Funerária São José que pudessem elucidar os tipos de cerimônias que haviam acontecido naquele local. Através de pesquisas em arquivos públicos e conversas com moradores antigos do bairro, descobri informações que tornaram a situação ainda mais complexa. A Casa Funerária São José havia se especializado em cerimônias para pessoas que morriam em circunstâncias trágicas ou prematuras, acidentes, suicídios, crimes, mortes súbitas de pessoas jovens. Era um estabelecimento que lidava com os casos mais difíceis e emocionalmente carregados, frequentemente atendendo famílias em estado de choque profundo e negação. Muitas das cerimônias realizadas na funerária envolviam situações onde familiares tinham dificuldade de aceitar a realidade da perda. Havia relatos de viúvas que conversavam com maridos falecidos durante velórios, pais que se recusavam a acreditar na morte de filhos, pessoas que insistiam que os mortos estavam apenas dormindo e logo despertariam. Essa informação criou uma conexão direta entre os fenômenos que eu observava na mesa 13 e a história emocional do local. Era possível que as energias de negação, tristeza profunda e recusa em aceitar perdas tivessem se acumulado naquele espaço ao longo de décadas, criando uma atmosfera que influenciava pessoas sensíveis a essas manifestações. Também descobri que a Casa Funerária São José havia fechado abruptamente em 1970, após uma série de eventos estranhos que os registros históricos descreviam vagamente como incidentes relacionados a perturbações durante cerimônias. Aparentemente, familiares começaram a relatar experiências inexplicáveis durante velórios, vozes de mortos, aparições visuais, comunicações impossíveis com pessoas falecidas. A situação havia se tornado tão problemática que a funerária perdeu clientes e eventualmente foi forçada a encerrar atividades. O prédio permaneceu vazio por quase uma década antes de ser demolido e reconstruído para abrigar o que eventualmente se tornaria o Bela Vista. Com esse contexto histórico, comecei a entender que a mesa 13 funcionava como uma espécie de ponto de convergência entre o passado e o presente. Clientes que se sentavam ali eram temporariamente conectados com as energias emocionais que haviam se acumulado durante décadas de cerimônias funerárias, permitindo interações com aspectos da realidade que normalmente permaneciam invisíveis. Essa compreensão mudou completamente minha abordagem para atender a mesa 13. Em vez de tentar racionalizar ou corrigir os comportamentos estranhos dos clientes, comecei a aceitar e facilitar suas experiências, reconhecendo que estavam vivenciando algo genuíno, mesmo que eu não conseguisse perceber todos os aspectos dessa realidade expandida. Os resultados dessa mudança de atitude foram surpreendentes. Clientes atendidos na mesa 13 começaram a demonstrar mais satisfação com suas experiências no restaurante, mesmo que continuassem apresentando comportamentos incomuns. Era como se minha aceitação das interações deles com presenças invisíveis validasse e enriquecesse essas experiências. Mas também comecei a perceber efeitos pessoais de passar tanto tempo atendendo a mesa 13. Gradualmente, desenvolvi uma sensibilidade maior para perceber aspectos sutis da atmosfera daquele espaço. Comecei a sentir mudanças de temperatura quando me aproximava da mesa, perceber movimentos periféricos que não conseguia identificar diretamente, até mesmo ouvir murmúrios que pareciam vir de conversas distantes.
O ponto de ruptura veio numa sexta-feira à noite particularmente movimentada, quando um grupo de 4 amigos ocupou a mesa 13 para um jantar de confraternização. Inicialmente, pareciam ser clientes completamente normais, jovens profissionais celebrando o aniversário de um deles, animados e sociáveis. Mas assim que se sentaram na mesa 13, a dinâmica do grupo mudou drasticamente. Pararam de conversar entre si e começaram a interagir com pessoas que eu não conseguia ver. Cada um dos 4 amigos passou a ter conversas simultâneas com interlocutores invisíveis, criando uma situação onde 8 pessoas pareciam estar jantando numa mesa para 4. O mais perturbador era que eu comecei a perceber vagamente as presenças com quem eles estavam interagindo. Não conseguia vê-las diretamente, mas percebia sombras, movimentos, até mesmo vozes sussurrando que pareciam vir de cadeiras vazias. Era como se minha sensibilidade tivesse se desenvolvido a ponto de começar a detectar aspectos da realidade expandida que os clientes da mesa 13 sempre haviam experimentado. Durante aquele atendimento, um dos jovens me chamou e disse: "O senhor ao meu lado gostaria de pedir um prato que não está no cardápio. Ele diz que costumava comer aqui quando este lugar era diferente." Quando perguntei que prato seria esse, o jovem consultou a presença invisível e respondeu: "Sopa de galinha com macarrão da forma que faziam nos anos 50. O pedido me deixou completamente desconcertado, porque a sopa de galinha com macarrão havia sido realmente um prato tradicional da região nos anos 50, mas nunca havia sido servida no Bela Vista. Era uma receita característica das primeiras imigrações italianas, que havia caído em desuso décadas antes do restaurante ser estabelecido. Mais estranha ainda era a precisão histórica da informação. Através de pesquisas posteriores, descobri que a sopa de galinha com macarrão havia sido especialmente popular nos bairros centrais de São Paulo durante os anos 50 e 60, preparada exatamente da forma que o jovem havia descrito após consultar a presença invisível. Depois daquela experiência, não consegui mais atender a mesa 13 com a mesma naturalidade de antes. Estava percebendo aspectos da realidade expandida que me deixavam profundamente desconfortável e questionando minha própria sanidade mental. Decidi solicitar transferência para atender exclusivamente as mesas do salão da frente, evitando qualquer contato com os fenômenos do salão dos fundos. Mas a influência da mesa 13 já havia se expandido além dos limites daquele espaço específico. Comecei a perceber presenças sutis em outras áreas do restaurante, especialmente durante períodos de menor movimento, quando o ambiente ficava mais silencioso. Era como se minha sensibilidade, desenvolvida através dos atendimentos na mesa 13, tivesse me tornado permanentemente consciente de aspectos invisíveis da realidade. Conversei com o Sr. Antônio sobre minha experiência e minha crescente dificuldade de trabalhar normalmente no restaurante. Ele me revelou que vários garçons ao longo dos anos haviam relatado situações similares, e que alguns eventualmente pediram transferência para outros estabelecimentos quando os fenômenos se tornaram insuportáveis. Sr. Antônio também me contou que a família havia considerado seriamente remover a mesa 13 ou mesmo fazer algum tipo de limpeza energética do local, mas sempre decidia contra essas medidas porque, paradoxalmente, a mesa atraía um tipo específico de clientela que contribuía para a reputação única do Bela Vista. Havia pessoas que procuravam especificamente o restaurante porque tinham ouvido rumores sobre experiências especiais na mesa 13. Eram indivíduos que buscavam contato com entes queridos falecidos, que queriam experimentar fenômenos paranormais em ambiente seguro, ou que simplesmente sentiam curiosidade sobre aspectos inexplicáveis da realidade. Essa revelação me fez perceber que a mesa 13 não era apenas um problema a ser resolvido, mas também um aspecto distintivo que contribuía para a identidade única do Bela Vista. Era um restaurante onde pessoas podiam ter experiências que transcendiam uma simples refeição, onde o passado e o presente coexistiam de formas que permitiam interações impossíveis em outros locais. Decidi abraçar essa realidade em vez de lutar contra ela. Retornei ao atendimento da mesa 13, mas agora com uma compreensão mais profunda do que estava acontecendo e uma aceitação maior dos aspectos inexplicáveis daquelas experiências. Desenvolvi técnicas específicas para facilitar os atendimentos, falar baixo para não interferir em conversas com presenças invisíveis, aguardar pacientemente enquanto clientes consultavam interlocutores que eu não conseguia ver,
aceitar pedidos incomuns sem questionar sua lógica. Os resultados foram extraordinários. Clientes da mesa 13 começaram a demonstrar satisfação excepcional com suas experiências no restaurante, frequentemente elogiando especificamente a sensibilidade e compreensão que eu demonstrava durante os atendimentos. Muitos solicitavam especificamente para serem atendidos por mim quando retornavam ao restaurante. Mas havia um problema com essa última observação. Clientes atendidos na mesa 13 nunca retornavam ao restaurante. Durante 14 anos eu havia observado sistematicamente esse padrão sem exceções. Então, como podiam estar solicitando especificamente meu atendimento em visitas subsequentes? A resposta para essa contradição revelou o aspecto mais perturbador de toda a situação. Comecei a perceber que algumas das pessoas que eu pensava estar atendendo pela primeira vez na mesa 13, na verdade eram clientes que eu havia atendido anteriormente, mas que de alguma forma não conseguia reconhecer diretamente. Era como se a mesa 13 criasse uma espécie de loop temporal, onde as mesmas pessoas retornavam repetidamente, mas cada visita era experimentada como se fosse a primeira vez. Eu mantinha uma vaga sensação de familiaridade, mas não conseguia identificar especificamente quando havia atendido aquelas pessoas anteriormente. Essa descoberta me fez questionar fundamentalmente a natureza da realidade que eu estava experimentando no Bela Vista. Será que estava atendendo pessoas vivas que simplesmente esqueciam de suas visitas anteriores? Ou estava interagindo com aspectos temporais da consciência de pessoas que haviam frequentado o local em diferentes períodos da história? Tentei documentar fotograficamente os clientes da mesa 13 para verificar se conseguiria identificar padrões de repetição, mas as fotografias sempre saíam estranhamente desfocadas ou com interferências que tornavam impossível identificar rostos claramente. Era como se a tecnologia moderna não conseguisse captar adequadamente a realidade expandida que existia naquele espaço. Também experimentei fazer anotações detalhadas sobre a aparência e comportamento de clientes da mesa 13, mas descobri que minhas descrições se tornavam progressivamente vagas e imprecisas conforme o tempo passava. Era como se minha memória fosse seletivamente afetada por alguma influência que protegia a privacidade das experiências daquelas pessoas. Depois de 2 anos atendendo sistematicamente a mesa 13, cheguei à conclusão de que estava lidando com fenômenos que transcendiam minha capacidade de compreensão completa. Havia aspectos da realidade operando naquele espaço que simplesmente não podiam ser explicados através de lógica convencional ou metodologias científicas tradicionais. Decidi aceitar essa limitação e focar em ser o melhor garçom possível para pessoas que estavam vivenciando algo especial e significativo, independentemente de eu conseguir compreender totalmente a natureza dessas experiências. Desenvolvi uma abordagem de atendimento baseada em respeito, paciência e facilitação, sem tentar impor minha própria compreensão limitada sobre a realidade expandida que os clientes estavam experimentando. Os resultados dessa mudança de perspectiva foram profundamente gratificantes. Embora eu nunca tenha conseguido entender completamente o que acontecia na mesa 13, desenvolvi a capacidade de facilitar experiências extraordinárias para pessoas que claramente precisavam daquele tipo de conexão com aspectos invisíveis da realidade. Muitos clientes da mesa 13 demonstravam profundo alívio emocional após suas refeições, como se tivessem finalmente conseguido resolver questões pendentes ou se despedir adequadamente de pessoas importantes. Era evidente que, independentemente da natureza exata dos fenômenos, estavam proporcionando cura e fechamento para pessoas que carregavam tristezas ou saudades profundas. Hoje, após 14 anos trabalhando no Bela Vista, continuo atendendo regularmente a mesa 13, mas agora com uma perspectiva completamente diferente sobre meu papel como garçom. Não sou apenas alguém que serve comida e bebida, mas um facilitador de experiências que podem ser profundamente transformadoras para pessoas que precisam de conexões especiais com aspectos invisíveis da existência. A mesa 13 me ensinou que a realidade é muito mais complexa e multidimensional do que nossa percepção cotidiana consegue captar. Existem camadas de experiência que só se tornam acessíveis em circunstâncias especiais, em locais que mantêm memórias emocionais intensas, ou para pessoas que desenvolvem sensibilidade para aspectos sutis da consciência.
Como profissional do atendimento, aprendi que verdadeiro serviço às vezes significa facilitar experiências que não conseguimos compreender completamente, mas que são claramente significativas para as pessoas envolvidas. Significa manter humildade diante de mistérios que transcendem nossa compreensão, enquanto oferecemos o melhor suporte possível para quem está vivenciando algo especial. O Bela Vista continua sendo um restaurante tradicional que serve excelente culinária italiana em ambiente acolhedor. Mas para pessoas que precisam de algo mais do que uma simples refeição, a Mesa 13 oferece oportunidades de conexão com aspectos da realidade que normalmente permanecem inacessíveis. É um serviço silencioso e discreto que complementa a excelência gastronômica com possibilidades de cura emocional e espiritual. Minha experiência com a Mesa 13 também me transformou como pessoa. Desenvolvi maior sensibilidade para necessidades emocionais de clientes, melhor compreensão sobre complexidades da experiência humana e profundo respeito por aspectos da realidade que nossa cultura materialista frequentemente ignora ou desvaloriza. Alguns colegas garçons continuam evitando a Mesa 13, preferindo atender apenas clientes que se comportam de formas convencionais e previsíveis. Respeito completamente essa preferência, porque reconheço que trabalhar com fenômenos inexplicáveis pode ser emocionalmente desafiador e nem todos se sentem confortáveis lidando com aspectos misteriosos da realidade. Mas para mim, atender a Mesa 13 se tornou a parte mais significativa do meu trabalho no Bela Vista. É onde posso oferecer um tipo de serviço que vai muito além de eficiência profissional ou conhecimento gastronômico. É onde posso contribuir para experiências que potencialmente mudam vidas, facilitando conexões que proporcionam cura e compreensão para pessoas que carregam questões emocionais profundas. A Mesa 13 também me ensinou importantes lições sobre limites da percepção humana e sobre a importância de manter abertura para possibilidades que transcendem nossa compreensão atual. Em um mundo cada vez mais dominado por tecnologia e racionalismo científico, experiências como as da Mesa 13 nos lembram que existem dimensões da realidade que permanecem misteriosas e acessíveis apenas através de sensibilidade e intuição. 14 anos trabalhando no Bela Vista me ensinaram que excelência no atendimento às vezes significa aceitar que não conseguimos controlar ou compreender totalmente todas as situações que encontramos. Significa desenvolver capacidade de facilitar experiências significativas para outras pessoas, mesmo quando essas experiências desafiam nossa própria compreensão da realidade. A Mesa 13 continua sendo um mistério que provavelmente nunca será completamente resolvido, mas também continua sendo um espaço onde pessoas encontram conexões especiais com aspectos invisíveis da existência, onde o passado e o presente coexistem de formas que permitem cura e compreensão. Como garçom responsável por facilitar essas experiências, sinto profunda gratidão por ter a oportunidade de contribuir para algo tão significativo e transformador.